Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos motivos de sobra para estarmos alegres, para estarmos felizes, porque o Senhor nos ama e enviou o seu Filho Jesus para pagar a nossa dívida de pecados, e hoje nós podemos dizer que temos vida e vida com abundância. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar, depois nós vamos meditar um pouquinho a palavra do Senhor. Ore comigo agora. Eterno Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Não há Deus como tu, ó Senhor, pois o Senhor criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A tua palavra nos diz que o mundo é teu e tudo é teu. E se tivesse fome, o Senhor não diria, porque tudo lhe pertence. Portanto, sabemos, ó Pai, que somos teus e o Senhor nos ama. Muito obrigado por isso, ó Pai, porque temos essa esperança, essa confiança e essa certeza. Cuida dos amigos que terão acesso a este vídeo, a esta mensagem, para que sejam abençoados ricamente também, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 5 ao verso 13, onde nos diz: será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois Deus disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, não se desanime quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido por seu pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com os outros filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas são ilegítimos. No caso de nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitamos. Então devemos obedecer muito mais ainda o nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Isso, no momento, nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e paz. Portanto, levante as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que os pés aleijados não manquem, mas seja curado. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, Ele é o nosso Pai. Certamente você deve estar passando por provações, por lutas, dificuldades, assim como eu tenho minhas lutas, meus dilemas, minhas dificuldades, né? Assim como nós temos planos e objetivos para o nosso futuro, também temos lutas, empecilhos, né? Temos dificuldade. E às vezes achamos que a nossa fé é tão pequena que nós não vamos alcançar as promessas de Deus. Mas saiba que Deus está trabalhando através da correção para que você possa chegar à medida da fé perfeita e seja dessa forma santificado. E você sabe, né? Todos nós sabemos que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, se você, amado, pretende ser um servo de Deus, pretende herdar a salvação, então aceite as correções de Deus, porque Ele, através delas, está trabalhando na sua vida para que você seja santificado. Amém? Muito bem, um dia reinaremos com Cristo e seremos, de fato, seus irmãos, né? Pois temos todos o mesmo Pai e somos disciplinados e purificados para, então, podermos reinar ao seu lado. Glória a Deus.
Muito bem. Hebreus 12, 5 a 13, Paulo descreve a aprovação no contexto da disciplina. Nessa passagem, amados, aparecem diferentes formas da palavra disciplina. No mundo grego, essa era a palavra básica para instrução, né? Muito bem, portanto, entender a disciplina é entender como Deus nos instrui na escola da fé. Entender a disciplina é entender como Deus nos instrui, de maneira descrita por Paulo em Hebreus capítulo 11. Ali em Hebreus capítulo 11 nós vemos os heróis da fé. E se você observar, entre os heróis da fé, existem pessoas que tiveram uma vida incorrigível, uma vida assim de maneira pecaminosa. Exemplos era de Davi, né? Davi, o rei Davi, ele foi um homem temente a Deus, mas ele não deixou de errar. Ele errou também, porque ele cobiçou a mulher de Urias, e possuiu ela de maneira irregular, caindo em adultério, coisa que não era lícito, né? Então ele pecou, mas ainda assim, com todas as suas falhas, ele se arrependeu dos seus pecados, né? E Deus o considera então como um homem segundo o seu próprio coração. Então temos exemplos, né, de Sansão. Sansão foi um dos heróis da fé, né, que se deixou levar por uma paixão irregular, né? E no fim deu no que deu, né? E nós conhecemos a história muito bem, mas Sansão é contado como um dos heróis da fé. Enfim, temos muitos exemplos, né, de pessoas que fracassaram, pessoas que fraquejaram, mas foram corrigidos, aceitaram a correção e hoje estão na galeria da fé. Muito bem, no verso 3 do capítulo 12, né? Está escrito o seguinte, veja, verso 3, porém, no sofrimento dele, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores, assim vocês não desanimem e não desistam. Está falando de Jesus. Jesus é sabedor das promessas, né, que estava revelada a ele. Ele suportou a morte de cruz. E nós também devemos, a exemplo de Jesus, suportar as nossas lutas, as nossas dificuldades, para que nós possamos também ser participantes do sofrimento de Cristo, para que, da maneira que Cristo ressuscitou, também ressuscitemos na primeira ressurreição e herdemos também, como ele herdou, um corpo santificado, glorificado, também nós tenhamos esse corpo santificado para podermos herdar a salvação e a vida eterna. Então é assim, o nosso Deus, ele corrige e nos ama, né? Olha aqui o verso 5. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, preste atenção. Muitas vezes o nosso pai terreno aqui, ele quer nos orientar, e às vezes ele vem com palavras duras e pesadas para nos puxar a orelha, a fim de que nós trilhemos caminho certo. A mesma coisa é o nosso Pai Celestial. E ele diz, preste atenção, meu filho, quando o Senhor castiga, não se desanime, quando ele te repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga a quem ele considera como filho. Você está com dificuldades, está com problemas, né? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Parece que nada mudou? Sua vida é uma vida de tristeza, de dificuldades? Veja que Deus está provando a sua fé, está lapidando o crisol da vida, né? Você está passando por um crisol, por uma dificuldade, então Deus está provando a sua fé como prova o ouro, né? Para que você seja trabalhado, lapidado, transformado, para que você seja melhorado, o seu caráter seja um caráter semelhante ao caráter de Jó, né?
um homem justo, uma mulher justa diante de Deus. Então Deus usa as provações, as dificuldades, justamente para nos preparar, para que nós possamos compreender que Ele está trabalhando em nós. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus está nos corrigindo, se Deus está permitindo que passemos por provações, é porque Ele nos ama, né? Ele corrige porque Ele nos tem como filhos, né? É verdade, Ele nos tem como filho. E um dia, queridos, nós estaremos diante dEle e diante de seu Filho Jesus como irmãos de Jesus, diante do nosso Pai Celestial, assim como Jesus venceu e está agora à destra do Pai, nós estaremos ali também, porque essa é a promessa da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu à mente do homem, que ele diz ao coração, que é a mente, por mais que você imagine um lugar bonito, belo, maravilhoso, não se compara em beleza àquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam, Então, queridos, a Bíblia muitas vezes considera-nos e nos orienta a sermos como crianças que são corrigidas, mas daqui a pouco estão abraçando, beijando o Pai, sem maldade, né? E amanhã eles erram de novo e o Pai corrige de novo, mas aquele amor genuíno não se perde. E Deus quer isso de nós, que nós sejamos genuínos, nosso amor seja genuíno e puro, como o amor de uma criança. Se Deus nos corrige, é porque Ele nos ama e nos quer bem. Então, queridos, retribuamos o amor de Deus por nós, fazendo a sua vontade, procurando se esforçar para ser uma melhor pessoa, né? Para ajudar o seu próximo, amar o seu próximo, amar a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, seus amigos. Esse é o papel do cristão aqui no mundo, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, amados, que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus abençoe a sua fé. Não desanime, né? Porque agora a salvação está muito mais próxima do que quando você aceitou Jesus e se batizou. Agora Jesus está muito mais perto de retornar do que quando você fez aquela escolha maravilhosa, não é verdade? Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe sua vida, sua família, amém? Quero orar por você. Amado Deus, o Senhor é bom, a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Abençoa esses amigos, ó Pai, que estão vendo esse vídeo, que eles sejam abençoados, fortalecidos na fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não se esqueça, hein? Deixe o seu like, né? Inscreva-se neste canal, ative o sininho aí para receber as notificações e o mais importante, compartilhe essas mensagens com todos os seus amigos e familiares. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.